Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre primeiros socorros para acidentes comuns em festas juninas. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico, professor universitário e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para falar sobre esse tema tão importante, estamos hoje com Aniérica Santos, que é enfermeira, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Caruaru. Seja bem-vinda. Obrigada. E também estamos com o Marco Aurélio, que é médico e coordenador médico da Secretaria de Saúde de Caruaru. Seja bem-vindo. Obrigado. Gente, esse episódio, não sei se vocês perceberam, né? Quem nos assiste, nós estamos aqui bem temáticos, né? Já estamos bem juninos. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante, né? Quando a gente festeja o São João, as festas juninas, sobre os riscos que a gente tem, né, desses festejos, né, os riscos de acidentes domésticos ou não tão domésticos assim, e a gente gostaria de saber quais são esses riscos que as festas juninas podem acarretar. Quer começar, Marco? Sim, podemos começar. Bem, nesse período junino, né, nós temos mais de um mês de festa, e durante esse período os riscos com acidentes com queimaduras eles ficam mais elevados, e a gente pode ter alguns cuidados para que esses riscos sejam minimizados, né? As crianças são mais expostas, né? Então a gente acompanha nas emergências que a maior incidência dessas queimaduras acontece em crianças. Outro risco também é o uso de bebida alcoólica, né? Então você está ali na fogueira, manuseando fogos às vezes, então o risco de você estar alcoolizado e se queimar se torna maior. Em relação às queimaduras também a gente pode falar um pouquinho sobre desmistificar, né, os cuidados. E algo que é muito cultural no cuidado da queimadura. Isso. É pasta de dente, clara de ovo, às vezes até pó de café, né? Então a gente tem que reforçar que o cuidado é água corrente, tá? Lavar o local da queimadura com água abundante e procurar um serviço de saúde mais próximo. A queimadura, ela pode ser classificada de várias formas. A mais comum é aquela que a gente usa como primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E o que vai diferenciar uma da outra vai ser o nível de lesão, a profundidade da lesão. A de primeiro grau é aquela lesão superficial, que é só na pele, que fica aquele vermelhidão e dói bastante. A de segundo grau, ela já atinge um pouco mais superficial, atinge a derme e cria aquelas bolhas. A de terceiro grau, ela já atinge outras estruturas, como músculo, e pode atingir ossos. Mas para todas elas, o cuidado inicial é o mesmo, é lavar com água corrente. Não é água gelada, tá? Água corrente, torneira, ligada ali, coloca o membro, se for o braço ou o pé, se for uma área mais extensa, liga o chuveiro e entra embaixo do chuveiro. Então fica nessa corrente de água aí por mais ou menos 10, 20 minutos. Isso aí vai ajudar muito a não piorar a lesão. Uma coisa interessante também seria os adornos, a retirada de adorno no membro que foi afetado. Isso. Então, se a queimadura for na mão, tirar os anéis, pulseiras, relógios, porque o membro ele tende a criar um edema, né, Marco? Ou seja, ele vai inchar. Então, a orientação, a princípio, realmente seria retirada de adornos. E as roupas podem grudar na lesão. Isso. E depois a retirada se torna muito dolorosa. Outro cuidado também que a gente tem que ter são com as roupas que a gente vai usar durante os festejos. Então tem roupas que elas são mais
infláveis, vamos dizer assim, né? Se propaga mais ou se pode pegar fogo mais rápido. Por exemplo, aquelas roupas de nylon, que é usado muito em mulheres, roupas coladas ali de nylon. Então, uma faíscazinha da fogueira ali, alguma coisa assim, quando pega naquela roupa, pode incendiar rápido. E aí pode causar uma lesão muito extensa, porque a roupa vai pegar fogo e está colada no seu corpo. Então a ideia é usar roupas de algodão. Uma roupa jeans ali seria o ideal, né? A roupa jeans. Uma calça jeans ali, por exemplo, casaco jeans seria o ideal. A gente sabe que nem sempre vai ser possível, mas evitar essas que são mais fáceis de pegar fogo. Que até tem tecidos que eles não parecem ser de plástico e são, né? Sim. Então é importante ver a etiqueta da roupa para saber se é de poliéster, se é de algodão, né? Se é de um tecido sintético ou não. Então isso impacta também. Impacta sim também na facilidade da lesão, né? Do fogo se propagar no corpo. Eu acho que a maioria dos atendimentos também durante as festas juninas, acho que primeiro a queimadura, depois as intoxicações alimentares. Né? Tu já percebeu, Marco, o aumento nas unidades de pronto atendimento, né? E além disso, temos também os problemas respiratórios com as crianças, né? Devido à fumaça. Gente, ainda sobre as queimaduras, qual é o ponto que a gente precisa compreender de essa queimadura pode ser cuidada em casa ou essa queimadura eu preciso buscar um serviço para poder cuidar dela? Vamos lá. A queimadura de primeiro grau, né, ela, como a gente falou antes, ela é uma queimadura mais superficial, que fica só aquele vermelhidão e causa muita dor, ardência. Então, dependendo da área afetada, a gente pode ou fazer esse tratamento inicial em casa com a água corrente. Se a dor estiver mais intensa, vai ter que ir na UPA para passar pela avaliação médica. Agora, lesões, mesmo que seja de primeiro grau, mas em uma área extensa do corpo, ou numa área importante como a face, então ela deve ser encaminhada para uma unidade, para uma avaliação médica, uma UPA, por exemplo. Tá? Agora, uma queimadura no dedo, uma queimadura na mão, que for do primeiro grau, só ficou vermelho ali, então a princípio você lava com água corrente e se a dor ficar muito grande ainda, então vai numa UPA para passar pela avaliação médica. Agora, aquela queimadura que formou bolhas, independente da localização, da região do corpo, eu aconselho a ir na emergência e passar pela avaliação médica. Na dúvida, procurar o serviço de saúde. Isso, nós temos o SAMU também, né? Você pode ligar e o médico também ele pode dar alguma orientação, tanto no que fazer ali naquele momento, né? E se é necessário ou não, ir até uma UPA e enviar uma ambulância. Maravilha. Vocês trouxeram um ponto muito importante, né, sobre a intoxicação alimentar. Período de festa a gente come bastante, às vezes a gente come de forma mais indiscriminada, né, sem saber a origem do alimento. E aí, o que é que a gente pode fazer com relação a isso? Hoje existe uma cultura que é não fazer, né, comprar direto pronto. E aí, o que a gente vê muito pelas ruas hoje são barraquinhas especializadas, digamos assim, né, de comidas típicas. Então, ter um maior cuidado, prestar atenção na procedência do alimento, para que posteriormente não venha desenvolver, né, uma intoxicação alimentar. E caso ocorra, né, nós temos as UPAs para dar suporte. Hoje em dia ninguém mais tem paciência de fazer canjica e pamonha em casa, né? É o que mais demora. Eita, era um processo quase que... É um processo familiar, né, de fazer, né? Que envolve todo... Manual também. Exato. É tudo manual também. Ninguém quer ter esse trabalho mais de fazer, de ralar milho. Ninguém quer mais. Então, prestar bastante atenção de onde vem essa comida, a procedência. Geralmente uma pessoa que a gente já comprou antes. Isso. É mais certo de que não ocorra nada de nenhum mal, né? E quando acontecer a intoxicação alimentar, o que a gente pode fazer em casa? Olha, no caso da intoxicação alimentar, se o sintoma for diarreia, né, então é hidratação, né, bastante líquido. Se essa diarreia vier acompanhada de vômitos, então aí eu aconselho procurar a emergência, porque você não vai conseguir se hidratar nem tomar nenhuma medicação, porque você vai estar vomitando. Mas a intoxicação, se ela for também na pele, por exemplo, vier com
exantemas, né, aquele vermelhidão no corpo. Então, se você já teve isso antes e sabe que tomando algum antialérgico resolve, ótimo, você pode fazer esse teste. Mas se for a primeira vez, por exemplo, eu aconselho que já vá direto na emergência. Outro ponto que vocês trouxeram foi sobre as questões dos problemas respiratórios, né? Sim. Fumaça da fogueira. Se bem que hoje em dia, na cidade, essa questão das fogueiras, elas ocorrem menos, né? Existe um movimento mais tímido com relação a isso, mas ainda existe essa possibilidade, né? Nos bairros mais centrais, realmente é mais escasso. Uhum. Mas nos bairros mais afastados da cidade, ainda é muito comum. A cultura ainda é grande. Uhum. E alguns são esses dias mais específicos, né? Isso. Da fogueira que ainda permanece. Logicamente diminuiu bastante, Uhum. mas ainda existe e as crianças sofrem mais com isso. Principalmente nessa época, né, Marco, das infecções respiratórias, Que a gente tá que vivendo está em agora, alta. né? Porque por si só é um tempo mais frio, né? E é impressionante. Quando começa a chover, ou quando começa essa mudança brusca de temperatura, as pessoas que já têm uma propensão a problema respiratório já começa a aparecer, né? Sim. Não só em criança, mas adulto também. Sim. Mas hoje a gente tem uma prevalência maior em crianças. E aí? Inalamos fumaça de fogos ou da fogueira, aquela madeira verde, né? A gente faz o quê? Olha, se começar os sintomas respiratórios, como tosse, cansaço, é procurar a emergência, porque aí o médico vai fazer a ausculta, vai fazer um exame físico, raio-x e exames laboratoriais, se necessário, para entrar com as medicações apropriadas. Broncodilatadores, antialérgicos, corticóides ou antibióticos, se for o caso. Mas isso aí é muito individualizado. Então precisa ir à emergência para que o médico possa fazer a avaliação. E como é uma questão respiratória, o mais indicado é que realmente não tente resolver em casa. Uhum. Principalmente se for criança. Então, a melhor escolha é levar no pronto atendimento. Excelente. Eu queria saber, assim, qual é a grande diferença que a gente pode delimitar? Porque vocês já trouxeram informações muito importantes, né? Até que ponto a gente vai buscar um serviço, né, de saúde para poder ter esse processo de cuidado, para que esse processo de cuidado aconteça. Eu queria compreender qual a diferença de emergência para urgência. E como é que os serviços de saúde fazem essa leitura, né? Na prática, funciona como uma coisa só, sabe? Então, assim, o que for emergência e urgência, chegando na UPA, vai ser classificado. E aí, os casos mais simples, como, por exemplo, um cansaço, como falar na queimaduras, né? Então, uma queimadura na mão, e chega outra criança com a queimadura no rosto. Então, essa criança com a queimadura no rosto, então ela vai ter uma urgência maior do que aquela outra que estava com a mão queimada. Ambas estão sentindo muitas dores, mas a gravidade da que é no rosto é mais séria. Então, ela vai ter uma prioridade no atendimento. Tá? Na prática, existe um sistema de classificação, como azul, são os pacientes mais simples, que podem ser atendidos nas unidades básicas. Verdes são aqueles pacientes simples também, mas que precisam ser atendidos na UPA, podem ser atendidos na UPA, mas que podem esperar um tempo maior. E os amarelos e vermelhos, que são aqueles pacientes mais graves. O amarelo, no entanto, e o vermelho mais grave. Então, a gente usa esse sistema de classificação para a gente poder fazer essa triagem melhor de quem precisa um atendimento mais adequado e mais rápido para aquele momento. Na literatura, é muito comum identificar o paciente vermelho, né, como a emergência. Então, é aquele paciente com risco imediato de morte. Ele não pode esperar, é atendimento imediato. Já o amarelo, que em algumas classificações também tem um laranja, né, Marco? Isso também. A urgência, ela tem um risco maior, tem uma gravidade maior, mas ela pode esperar em comparação ao paciente vermelho. E essa classificação de risco, ela funciona, que é a classificação de Manchester, ela funciona nas unidades de pronto atendimento. Então, a partir do momento que o paciente ingressa,
a procura de um atendimento na unidade de urgência, ele vai ser classificado por um profissional de saúde, né, que é o enfermeiro. O enfermeiro, ele tem a percepção clínica de qual é a sintomatologia daquele paciente e como ele vai ser classificado. Se ele pode esperar um tempo maior, se realmente é um paciente eletivo que escolheu ir na unidade de pronto atendimento ao invés de ir no PSF. Então, é basicamente isso, urgência e emergência. Vamos pegar esse exemplo o Marco Aurélio trouxe o exemplo da queimadura, né? O exemplo da questão respiratória. Como é que a gente conseguiria determinar esse grau de urgência para essa pessoa? Tá bom. Vamos falar na criança. Então a criança a mãe chega falando que ela está cansada. Então, chegando no hospital, na UPA, por exemplo, o enfermeiro na triagem, então ele vai observar os sinais vitais daquela criança. Então a gente vai colocar um aparelhozinho no dedo que vai ver a saturação de oxigênio, por exemplo. E aí, aquela criança que tem uma saturação baixa, ou seja, que está abaixo de 90%, então é uma criança que precisa de oxigênio, precisa de cuidado, então ela tem um desconforto respiratório. Além disso, vai ser feito o exame físico, né? Então, ao levantar a blusinha da criança, você vai ver o esforço respiratório, que a gente chama de triagem intercostal, aquele esforço respiratório que a criança faz para respirar. Então, isso aí também é um sinal de agravo. Então, quando se observa isso aí, a gente já classifica aquela criança como amarelo ou vermelho. Então, aquela criança que a mãe chega dizendo, olha, ela está tossindo e está cansada, mas quando coloca o oxímetro, a saturação está ótima, não vê nenhum desconforto respiratório, ela vai ser atendida, só que não com a brevidade que uma criança que tem esse desconforto. Acho que teve um problema de saúde, né, alguma questão que a gente ainda não falou, que foi sobre as bebidas alcoólicas. O que é que você quer saber sobre as bebidas? É um período de festa, é um período em que as pessoas se sentem mais livres, né? E gera essa possibilidade de uma ingestão maior de bebidas alcoólicas. Interessante que você trouxe, Marco Aurélio, sobre a possibilidade, né, do risco de queimaduras para as pessoas que estão embriagadas, né? Me veio logo a cena sobre alguém que foi tentar acender uma fogueira, né, e terminou se queimando ali pelo descuido por conta da embriaguez. Então, o que é que acontece? Quando você está alcoolizado, você diminui seus reflexos, né? Então você perde noção de tempo, de espaço ali, você fica mais lento. E ao manusear fogos de artifício, fogueira, tudo, você qualquer detalhezinho ali de descuido pode causar um acidente. Então, se você está embriagado, sob o uso de álcool, precisa estar embriagado. Você tem os seus reflexos diminuídos e aumentando o risco de chance de você causar um acidente. E se acidentar mesmo, né? Sério. Não é porque você está bebendo álcool que você vai ficar inflável, assim, vai pegar fogo, inflamável. Né? Inflável não, inflamável. Isso. Não sei se o camarada chegar a beber até esse ponto vai ser bem grave, né? Talvez o camarada entre em coma antes disso acontecer, né? Vai ser histórico. Pois é, mas o risco maior é por conta disso, né? Sim. Os reflexos dele ficam diminuídos e ele fica mais vulnerável ao acidente. Nem o camarada que cospe fogo seria capaz disso, né? Ali é um profissional, né? Ele faz tudo bem ciente do que está acontecendo e sabendo o que está fazendo. Né? Geralmente quem faz isso não está embriagado. Pois é. Agora, quais são as possibilidades de redução de danos para as pessoas que desejam tomar a sua bebida alcoólica, mas com responsabilidade e sabedoria? Vamos lá. Primeira coisa, beber com moderação, né? Se você sabe que vai sair para beber, então não manusear nada com fogos, com fogueira, nada disso aí. Então, se você está bebendo, então fica longe disso aí. Aqueles camaradas que se sentem bem valentes, né? Quando estão jogando aquela espada, né? De fogo ou mosquito, né? Assim, a melhor prevenção é evitar mesmo, né? O contato com fogos e fogueira nesse momento que você está usando álcool.
E em relação às crianças, né, Uhum. ter uma supervisão, né, porque criança cega qualquer pessoa, né, qualquer descuidozinho ali, ela está fazendo coisas que não devem fazer por não ter noção do perigo. Né? Então, manusear com muito cuidado os fogos de artifício, né? Para evitar o contato com o corpo. O ideal seria não manusear, deixar isso aí para um profissional. Você vai lá só assistir. Mas você, por mais simples que sejam os fogos, né, aquelas chuvinhas, a criança, isso aqui é tão inocente, não é. Né, aquela faíscazinha de pólvorazinha que sai ali, pode pegar no olho de alguém, pode cair no pé, então tudo aquilo ali pode causar queimaduras. Então tem que ter muito cuidado. Desculpa. Não, algo que também está muito relacionado ao uso de bebidas alcoólicas, não só no período junino, são os acidentes de trânsito, né, onde você não coloca só em risco a sua saúde, mas sim coloca em risco da de todo mundo. Então, nesses períodos festivos é onde a gente mais como é que eu posso falar? Tem ocorrência, isso, tem incidência. Com o maior número de ocorrências com acidente de trânsito, principalmente em moto. Infelizmente. Né? Sabe que vai beber e sai de moto. Né? É uma coisa muito. E assim, a gente já vem de uma cultura, né, do zero álcool na direção muito consolidada, né? E ainda assim as pessoas persistem. Tendem a consumir álcool mais do que o organismo está suportando ali. Tem a questão cultural de assim, eu vou beber porque eu consigo, né? Mas na maioria das vezes realmente gera um problema maior. Tem um outro ponto interessante sobre a gestão de bebida, que o período junino coincide com a vinda do inverno nordestino, né? Que a gente disse que só tem 2 estações praticamente. A estação quente e a chuvosa, que tem aquele mormaço e termina sendo frio, né? Que as pessoas bebem menos água, né? Durante essa época. E já é bem sabido da literatura do quanto beber água enquanto está ingerindo bebida alcoólica já dá uma diminuída, uma reduzida nesses danos, né? E também na ressaca. E nesse período, né, a ingesta de álcool, por ser um período mais frio, né, são bebidas mais fortes, mais quentes. Né? E aí o teor de álcool é maior também. Então isso potencializa ainda mais o risco, né? Porque as pessoas terminam bebendo mais e com um teor alcoólico maior. Isso. Então mais acidentes, né, Marco? Isso. Mais intoxicações também por álcool. Isso. E mais queimaduras e automaticamente um número maior de atendimentos no pronto atendimento. Vocês me afloraram agora uma informação bem interessante, que o São João, ele termina sendo, as festas juninas, né, como um todo, terminam trazendo riscos muito próprios, né, diferente do carnaval, por exemplo. O carnaval a gente traz essas orientações, né, da ingestão de água, né, ter responsabilidade na ingestão do álcool, mas o São João termina sendo mais frio, as pessoas bebem menos água, né, é um período de festa mais extenso, né, são mais de 30 dias, e se a gente considerar Caruaru e São João na roça, é muito mais tempo do que isso, né, então são riscos, e tem as queimaduras, né, são riscos muito próprios e peculiares para essa época. Isso. E assim, a gente falou muito em queimadura, né? Mas em relação aos fogos de artifício, nós temos também as lesões traumáticas, né? As bombas, por exemplo, né? Aqueles 3 tiros. Então, quando explodem na mão, podem causar lesões sérias, além das queimaduras, fraturas. E aí são lesões mais graves, né? E aí nós temos hoje o Hospital Regional do Agreste como suporte para essas lesões traumáticas. Inclusive risco de amputação? Sim. Alguns já amputam ali na hora mesmo, com a lesão traumática mesmo. Amputação traumática. Então realmente o ideal é se puder não soltar, o ideal é não solte fogos. Se não souber manusear, é melhor não fazer.
Mas aí que tá, realmente para um profissional, porque acho que no senso comum, né, ninguém vai ter uma habilidade para isso, né? A gente não vai naturalmente ter uma habilidade para lidar com esse tipo de situação. Não tem. Mas é uma coisa Não cultural tem. mesmo, né? É difícil a gente conseguir controlar isso aí. Mas é uma reflexão muito válida, né, para a gente pensar sobre esses riscos e o quão real são esses riscos para as pessoas, né? Gente, ainda sobre queimaduras, né? Vocês trouxeram no comecinho da nossa conversa sobre como a cultura traz, né? A nossa cultura dos nossos pais, dos nossos avós, as formas mirabolantes de cuidar sobre as queimaduras, né? E esses cuidados também podem gerar algum risco, né? Isso, risco de infecção. Por exemplo, colocar a borra de café em cima da lesão, né? Se é uma lesão de 2º grau, por exemplo, que formou aquelas bolhas, então aquela bolha quando estoura, então você já tem contato direto com a derme. E aí você corre um risco de causar uma infecção, e aí será mais problemático, né, para o paciente e tendo que usar até antibióticos. Porque o que tende a ser feito, né? Então eu me queimei, eu escutei uma pessoa mais velha dizendo que eu posso colocar a borra de café, que vai melhorar, mas eu não coloco a borra de café e vou para um pronto atendimento. Eu vou ficar em casa, eu vou ficar observando e automaticamente eu vou aguardar uma melhora, né? Porque eu confiei no mais velho, na questão cultural. Então, quando eu vou procurar um pronto atendimento, então a lesão já está infeccionada, né? E isso vai gerar tendo que ter uma atenção muito maior, como o Marco falou, até para começar um tratamento com antibióticos. Além disso, né, muitos também, quando a lesão é mais grave, colocam ali a pasta de dente, por exemplo, e vai para a UPA. Chegando lá na UPA, para tirar aquela pasta de dente ali, vai causar muita dor no paciente. Então, a orientação é realmente só lavar com água corrente e procurar a emergência. Já ouvi falar de margarina, também, pasta de dente, açúcar, borra de café, aquela pomadinha que minha tia usa para tal coisa, o meu tio usa para alguma coisa específica para passar ali. Geralmente é uma pomadinha que tá há anos, né, na gaveta e serve para tudo. Bem assim. Então, se afastar de qualquer ideia de colocar qualquer coisa ali, isso. Lavar e outra orientação também, né, caso tenha formado bolhas, não estourar aquelas bolhas. Tá? É importante isso aí. E às vezes você em casa vai colocar um desses produtos aí e termina estourando a bolha. Né? Aquela bolha ela só deve ser estourada no momento certo. Tá? E a pelezinha que fica ali também tem que ser retirada depois, porque aquela bolha ali serve de proteção para a pele. Por baixo daquela bolhazinha ali existe um líquidozinho que está protegendo a pele, hidratando. Então não deve nem enfaixar, nem... No momento de bolhas tem que ter o maior cuidado para não estourar essas bolhas. Caso estoure, vai na emergência também, tá? Para que lá seja feito todo o curativo de forma adequada. E aquela queimadura que não surgiu a necessidade de ir para um serviço de emergência, eu posso ir no meu postinho de saúde num dia útil depois, mostrar para a equipe e ela tomar as providências? Sim. Vai evitar também, vai ser mais próximo de casa, tá? E não vai esperar um tempo em comparação a se for em um pronto atendimento. Né? Porque a unidade de pronto atendimento é de urgência e emergência, né? É porta aberta, é um serviço de porta aberta. Eu posso procurar atendimento médico desde que eu tenha consciência de que vai demorar muito mais do que eu ir num posto de saúde. Sim. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio. Foi sem dúvidas uma conversa muito importante para a gente poder trazer aí à luz a prevenção, né, de qualquer risco que as festas e a irresponsabilidade de curtir as festas podem ocorrer. E queria trazer o momento para vocês se despedirem e deixar algum recado importante sobre essa questão dos primeiros socorros. Aniérica? Na dúvida, procurar um serviço de emergência. Marco Aurélio? Beber com moderação, não tá soltando fogos e nem acendendo fogueiras, tá? Se
for fazer isso, muito cuidado, tá? Muito cuidado com as nossas crianças, para não estarem brincando com fogueira, aquela tradição de pular fogueira. E outra coisa importante que a gente não falou aqui, é que após, no dia seguinte à fogueira, né, fica aquela brasazinha ainda ali, e algumas crianças acham que não tem fogo, aí pisam naquela brasa, e ali causam queimaduras também. Então, eu, quando trabalhava nas UPAs, cheguei a atender algumas crianças com queimaduras assim, já no dia seguinte, só estava aquela brasazinha, ela pisou e causou queimaduras. Então, isso acontece também. Então é isso, é beber com moderação e ter muita prudência com o uso de fogos e fogueiras. Maravilha. Finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante sobre primeiros socorros para acidentes comuns nas festas juninas. Agradecemos aos nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.